Tá, então a gente propôs à mesa lutas contra a invisibilidade em contexto metropolitano, com ênfase na problemática dos pescadores e dos indígenas. O objetivo da mesa, né, que se constituiu como um grupo de trabalho, foi exatamente de problematizar o quanto que na política urbana e na política metropolitana não se trabalha, não se valoriza as outras formas de trabalho que não são necessariamente o trabalho urbano, como é o caso dos pescadores artesanais. E no que se refere à questão indígena, existe toda uma invisibilidade do ponto de vista da própria história, que é a história dos vencidos. Então, você tem até hoje localidades indígenas, você tem a luta dos indígenas no sentido do reconhecimento da sua base cultural em contexto metropolitano, e isso é apagado, se torna invisível. E no debate, assim, nós dividimos em duas partes. Teve uma primeira parte que foi a apresentação dos problemas e a segunda parte a apresentação dos encaminhamentos. A metrópole, na verdade, ela é a expressão da modernidade e de uma modernidade ocidental que ela destrói a multiplicidade cultural. Então, o que a gente quer, a mesa, ela se propõe muito de recolocar essa questão do reconhecimento da complexidade e da diversidade cultural em contexto metropolitano, com ênfase aos problemas que os pescadores vêm vivendo e os problemas que os indígenas, os grupos indígenas vêm vivendo. Como encaminhamento, foi colocado alguns elementos, né? O primeiro elemento, do que se refere à questão indígena, que é o reconhecimento dos territórios indígenas nas áreas metropolitanas. Outra coisa, de ensinar nas escolas públicas, as etnias, a história desses que foram vencidos, né? Fazer valer a legislação sobre a questão indígena, que muitas vezes só vai aparecer nas áreas rurais, mas que no espaço urbano metropolitano isso é negado. A questão em relação aos pescadores, há uma luta pelo reconhecimento dos territórios pesqueiros. Como proposição, há estudos e encaminhamentos, reuniões também, criar um seminário para aprofundar aquilo que o Rio de Janeiro não tem, que é uma política de zoneamento pesqueiro, ecológico, fazer valer a Lei 7661, que trata do zoneamento e a gestão costeira, e onde vai reconhecer as comunidades tradicionais. A proposta do Fórum Rio é uma proposta bastante importante, né? E não é à toa que essa proposta está sendo feita numa conexão de rede, junto com os movimentos sociais, junto com as instituições da sociedade civil, numa faculdade de formação de professores, que é a UERJ, né, que tem esse papel de formar as gerações, né, de formar um pensamento emancipatório para as futuras gerações. E o Fórum Rio, portanto, ele tem um papel muito importante nesse contexto da democracia, né, do país, que é permitir as falas, né, de abrir para os diálogos, de perceber como é que os sujeitos sociais são capazes de pensar um outro modelo, né, de desenvolvimento, um outro modelo de urbanidade, como diria a professora Ana Clara Torres Ribeiro, né, um outro modelo de metrópole.